tudo bem? Estamos no podcast especial mês de junho. Pra quem já me acompanha, já sabe, mês de junho é meu aniversário, o mês inteiro, né? Que eu fico comemorando. E aí eu decidi fazer finalmente uma coisa que eu percebi que eu nunca fiz na íntegra, que é contar a minha história. Eu vim contar pra vocês na íntegra como que eu saí pra ser aquela menina lá do Rio Xingu, que pra quem não sabe eu vou já explicar, que eu sou do interior do Pará, pra me tornar a psicóloga mais maravilhosa, incrível que vocês conhecem, dona e proprietária dessa cor roxa que por onde vocês passam, vocês enxergam, vocês veem. Então, vamos comigo pra vocês conhecerem um pouco da minha história? Bom, gente, eu não sei nem por onde começar, pra falar a verdade. Primeiro eu vou pedir já, João, põe aí pra gente a foto. Ele, o João tá ali, ó, só administrando pra mim. Vocês vão conhecer, gente, da onde que eu saí. Essa sou eu, no meio de um igarapé. Vocês sabem o que que é igarapé, gente? Lá no Pará, eu vou explicar pra vocês. Pode deixar aí um pouquinho a foto, João, só um tiquinho, depois a gente tira. Eu venho do interior do Pará. Altamira, pra ser mais específica, e eu nasci e cresci assim, ó, no meio do mundo. Esse é meu pai e eu lembro perfeitamente dessa foto, dessa viagem. Nós viajávamos muito de carro, porque nós não tínhamos condições de poder ficar viajando de avião. Então minha mãe botava a gente no carro, ia todo mundo de carro mesmo. E lá, pra quem não conhece, tem a Transamazônica, que é a pior estrada que vocês podem imaginar. E aí, no meio da estrada, tinham esses igarapés que a gente chama. O que é igarapé? É isso aqui, ó, uma água suja e a gente parava pra lá, a gente fala banhar. A gente parava pra banhar. Eu mostrei essa foto pra uma amiga, ela falou assim, mas essa água é limpa? Eu falei, não, não é limpa, não. É bem suja. Inclusive, quando eu engravidei da Rafa e eu fui pra fazer os meus exames, o médico, né, pediu aqueles exames de toxoplasmose, ele, Hannah, eu nunca vi ninguém não precisar tomar vacina porque tem uma imunidade altíssima à toxoplasmose. Aqui tá, gente, o porquê disso. Ou seja, aquela menininha buchudinha do Rio Xingu veio parar aqui em Minas Gerais. E é aqui que começa a minha história, tudo novo de novo. João, depois pode voltar, tá? Do Terapeutizando. Bom, vou contar pra vocês, né? Eu sou psicóloga hoje. Já fazem 10 anos que eu sou psicóloga formada. Eu me formei lá no Pará, na UNAMA, que é a Universidade da Amazônia que fala. Faculdade particular, me formei lá. Mas antes disso, eu tive uma grande trajetória, né? Então, lá em Altamira, o estudo lá não é bom. Não era bom, né? Hoje já tá bem melhor, mas era bem precário. Então, quando a gente se tornava adolescente, a gente ia pro ensino médio, os nossos pais mandavam a gente pra estudar fora. E minha mãe me mandou lá pra Fortaleza, porque a gente tem família lá, a família do meu avô é de lá. E ela me mandou pra Fortaleza pra eu morar lá. E lá eu morei por 3 anos, eu fiz o meu ensino médio lá. E na hora de fazer a faculdade eu voltei, porque eu fiz minha faculdade já em Belém, que é a capital do Pará. Então Belém já é um lugar mais civilizado, já é, né, capital, então já tem universidade, o negócio lá é diferente. Fiz faculdade, 5 anos de psicologia, me formei, voltei pra morar em Altamira, que era onde meus pais moravam. E lá, gente, eu conheci o amor da minha vida, que é o meu atual marido. Mas eu nunca fui santa, não, viu? Aproveitei muito a vida, amo meus pagodes, ia pros pagodes. Eu era conhecida por subir nos palcos, gente, e dançar pagode, amava dançar pagode, amo até hoje. E me diverti muito, aproveitei muito a minha faculdade. Só que, no meio disso tudo, o que que acontece? Eu sempre fui assim, eu sempre fui espontânea, eu sempre fui da bagunça, eu sempre fui aquela que fazia parte das turmas, sabe? Eu sempre fui essa menina que fazia parte das turminhas populares da escola, sabe? Aquelas turminhas chata? Pois é, eu fazia parte delas. Mas eu sempre transitei muito entre as turmas. Só que no meio de tudo isso, né, até eu chegar ali na faculdade, foi quando eu comecei a ter um pouco desse discernimento. Eu nunca fui a melhor em nada. Então, eu nunca fui a melhor aluna. Eu nunca. Sabe aqueles prêmios que a gente ganhava, que o pessoal ganhava de reconhecimento de melhor aluno, título de não sei o quê, de melhor não sei o quê, aluno de destaque? Eu nunca fui essa aluna. Na verdade, mesmo verdadeira, eu sempre fui aquela aluna e pessoa mediana. Então, pensa, eu saí do interior do Pará, Altamira.
eu fui estudar em Fortaleza. E quando eu cheguei em Fortaleza, minha mãe me colocou em uma das melhores escolas de Fortaleza. E eu lembro que eu precisava fazer um teste, uma prova para eu poder entrar na escola, para eu ser aprovada pela escola. E eu não fui aprovada no teste. Esse teste, ele assim, era um nível que pra mim era um nível muito alto, porque de fato, a educação que eu tinha tido lá em Altamira era muito falha, né? Era muito precária mesmo, assim, não, a gente não tinha os melhores, é, os professores eram bons, mas a gente não tinha o melhor ensino, né? Digamos assim. E aí, eu não passei na prova. E eu lembro perfeitamente do diretor da escola falando assim com a minha mãe: ela não passou. Mas ela é uma aluna muito esforçada, ela é uma menina muito esforçada. Essa palavra, guardem essa palavra esforçada, que mais tarde eu vou falar mais sobre ela. Ela é muito esforçada, vocês vieram de muito longe, a gente vai aceitar ela na escola, a gente vai aceitar ela na escola. Só que ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que se empenhar. Então, ou seja, eu fui aceita, né? Não por mérito, porque eu não passei na prova mesmo. Não por mérito, mas se eu fosse olhar assim, que meio que por pena, né? Ah, ela veio de longe, deixa ela entrar, ela vai se esforçar, os pais dela estão, né, se dedicando a isso, e assim eu entrei. E mesmo nesses 3 anos que eu fiquei lá em Fortaleza, que foi meu ensino médio, eu não conseguia acompanhar a turma. Minha mãe pagava aula particular, eu fazia as aulas, era muita coisa pra minha cabeça, era muita matéria. Pensa, eu saí do interior do Pará, onde eu tinha o quê? Português, matemática, química, físico básico, pra ter matérias que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu realmente, meu raciocínio ele não acompanhava. E aí, gente, a gente vem de uma cultura onde, e que não é culpa de ninguém, isso é uma cultura mesmo, nós somos induzidos a melhorar naquilo que nós somos ruins. Então, se eu era ruim em matemática, obviamente eu fazia aula de particular de matemática. Se eu era ruim em biologia, eu fazia aula de reforço para biologia. Né? Eu não fazia coisas para melhorar aquilo que eu já era boa, até porque eu nem sabia no que eu era boa. Só que eu fui me descobrindo, né? Então, assim, eu lembro que teve uma época que lá na escola, tinha umas aulas para potencializar aquilo que nós queríamos. E aí, na época, eu já imaginava que eu queria alguma coisa na área de humanas. Eu não sabia o que exatamente, mas eu queria alguma coisa na área de humanas. Talvez direito, medicina nunca passou na minha cabeça, psicologia, fisioterapia. Me passavam essas áreas, né? E eu comecei a me identificar. Com a história, por exemplo, não propriamente dita a história do Brasil, mas eu gostava de ler, eu gostava de escrever, mas nunca me atentei, né? O que eu posso fazer com isso aqui pra melhorar mais ainda? Não, você tem que melhorar a matemática, tem que melhorar a física, química, e ai meu Deus, aquilo não entrava na minha cabeça. Ok, pula. Fiz faculdade, fiz vestibular, passei na UNAMA, né, pra psicologia. Minha mãe me orientou muito sobre que curso fazer, porque eu não fazia ideia do que eu queria fazer, o que eu vou fazer. Não gosto de matemática, não gosto de número, não gosto de conta, não gosto de fórmula. Acho que minha mãe saiu pesquisando o que não tinha nada disso, faz psicologia. Mas na época eu fiz psicologia para eu trabalhar no ramo de empresas. Eu era apaixonada, porque minha família é empresa de comerciantes, empresários, desde o meu avô. Então, era mais ou menos o ramo que eu tinha, né? Então, faz psicologia, que aí você entra nesse ramo de empresários, né, e tudo mais. Quem sabe você não trabalha nessa área. E assim, eu me dediquei os 5 anos da minha faculdade. E, gente, surpreendentemente, eu me descobri nessa área, né, de RH, de gestão, de treinamento. Eu sou muito, muito comunicativa. Eu falo muito bem, eu me desenvolvo muito bem em qualquer lugar que eu estiver. E ali eu fui me descobrindo, né, me conhecendo. E fiz minha faculdade voltada para isso. Então, eu ainda assim na faculdade, eu não tinha as melhores notas. Mas eu comecei a ter um entendimento que a questão não eram as notas, mas aquilo que eu fazia, né? A forma como eu desempenhava o meu papel. Então, eu lembro que eu fiz muitos, muitos testes para estágios em várias empresas lá do Pará, que vocês possam imaginar, empresas grandes. E eu nunca era chamada. E aquilo me frustrava, porque eu falava, gente, por que eu não sou chamada? O que tá acontecendo? Né? E aí a gente começa. O que eu estou fazendo de errado, né? Mas eu não sou boa. Lembra que você era esforçada? Que você foi aceita? Você não teve o mérito de entrar naquela escola? E aquilo ficava batendo na minha cabeça. Até que um dia eu fui chamada, né, para uma consultoria.
para fazer estágio em uma consultoria. Ela era minha professora, ela tinha uma consultoria e eu fui. E ali naquela consultoria, eu percebo que eu fui aceita, mas aceita por aquilo que eu era. Então, eu era muito comunicativa, eles precisavam de uma pessoa comunicativa. Eu era muito proativa, eles precisavam dessa pessoa proativa. Tanto que pela professora na escola, que era a dona da consultoria, quando ela fez a minha avaliação, ela colocou na minha avaliação, né, de nota 7. Por quê? Porque eu não era aquela aluna que ia pra faculdade toda arrumada. Eu não ia de salto alto, eu sempre usei rasteirinha. Eu sempre. Falha aqui no estúdio. Eu sempre fui assim, gente. Eu sempre fui assim. E aí ela falou: Hannah, você é ótima, mas você vai precisar melhorar o seu visual. O que que era o meu visual? Minha vestimenta mesmo, né? E você vai precisar, talvez, aparecer mais. Então tá, mais uma coisa pra vocês guardarem que isso vai fazer sentido mais lá no final. E aí, beleza, formei, amando a consultoria, amando fazer treinamentos, fui pra Altamira, voltei, fui contratada na obra lá de Altamira, que ia construir a hidrelétrica de Belo Monte. Quem não conhece, pesquisa. Hidrelétrica de Belo Monte. Vocês vão ver confusão, vocês vão ver que ela foi a maior hidrelétrica do Brasil, a segunda maior do mundo, se eu não me engano. Mas que deu muita confusão. Com os índios, com os padres. Maior confusão porque nós estávamos no meio da floresta amazônica, né? Mas eu fui a primeira, gente, eu fui a primeira pessoa da cidade contratada pela hidrelétrica. Tanto que o número do meu crachá era o número 2. Não era o número 1, porque o número 1 era o sistema. Eu era o número 2. E aí, isso foi motivo de muito orgulho pra minha mãe, pro meu pai, pra cidade. Porque eu tava sendo a primeira colaboradora funcionária contratada pela maior hidrelétrica do Brasil para trabalhar como psicóloga. E eu ia estruturar todo o RH deles. Eles não tinham ninguém contratado e eu fui contratada. Eles me chamaram e aí eu lembro que isso é uma fala muito do meu pai. Meu pai sempre falou assim comigo: onde você chegar, seja comunicativa, tipo assim, se vende, se oferece, né? Então eu sempre fui muito mesmo, né, assim, despachada. E aí, eu lembro que aí uma fala da minha mãe que ela falava assim: olha, sempre que te falarem alguma coisa que você não sabe fazer, nunca fale que você não sabe. Fala assim: olha, eu ainda não faço isso aqui, mas eu vou fazer. Beleza. Fui chamada, 2 gerentes na minha frente, 2 homens, eu, uma menina de 21 anos, porque eu me formei com 21 anos. Eu cheguei em Altamira, que eu voltei de Belém, formada em janeiro de 2016 não, eu formei em 2011. 2010 eu formei. Em janeiro de 2011, eu estava em Altamira. Janeiro, fevereiro, março. Em abril de 2011, eu fui chamada pelo pessoal pra fazer minha entrevista, né, com eles. E aí eles me falaram: Hannah, eu preciso que você faça isso, isso e isso. A gente precisa contratar motorista, a gente precisa contratar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente precisa de uma pessoa que precise fazer isso, psicóloga e tal, porque a gente precisa estruturar, a gente não tem nada estruturado. A demanda é assim, assim, assado. Você vai trabalhar do horário tal, horário tal. Eu preciso que você comece na segunda-feira. Você dá conta de fazer tudo isso? Eu, dou. Dou. Fui embora pra casa. Socorro, eu não vou dar conta de fazer isso. Como é que faz isso? Pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. Hannah, eu preciso... Eles me falaram: eu preciso de uma planilha no Excel. Planilha no Excel, eu não sei fazer planilha no Excel. Com tudo que você precisa, todos os testes, a gente vai mandar comprar e que nananã, nananã, nananã. Seu salário, qual é a sua base salarial? Qual é a sua pretensão salarial? Modesta, né? Recém-formada, botei lá, R$ 1.500, 1.500, 2.000, um negócio assim. Falei pra eles: esse aqui é a sua pretensão? Eu falei: é. Ele pegou um papel, eu lembro direitinho, Leandro Marcato, inclusive encontrei com ele aqui em Divinópolis, gente, recentemente. Ele escreveu: tandanã, esse aqui vai ser seu salário. Na hora que eu olhei, eu fiz assim: tudo bem. Você aceita? Eu, claro que eu aceito. Recém-formada, gente, meu salário ia ser de R$ 4.500. Eu, puta merda! Eu fui pra casa passando mal, mãe do céu, né? E aquela loucura, e eu, tipo assim, eu acho que era uma quarta, quinta-feira, sábado eu já tinha que entregar a planilha pra eles, eu não sabia fazer planilha. Mas eu dou conta, vamos lá. Madrugada dentro, eu era solteira, não tinha filho, e a minha vida começou ali. Ali, a minha vida começou a ser... Meu nome é trabalho. Então, gente, eu trabalhei muito, muito. Estruturamos todo o RH da empresa, tive muito apoio deles. Foi incrível, assim, hoje, é porque eu esqueci de trazer as fotos.
Gente, eu vi a hidrelétrica começar do zero. O meu escritório chegou a ser dentro de um container. Sabe esses containers? Vocês já ouviram falar? Dentro de um container. E, sinceramente, gente, ali começou a minha jornada, né? E ali eu descobri o quanto que eu amava trabalhar com pessoas. Mas eu tava no RH. E eu fiquei 2 anos e meio, 2 anos dentro da obra, né? Da hidrelétrica, lidando com a mão de obra mesmo, sabe? Com os funcionários ali de chão, que a gente fala, né? Esqueci como é. De fábrica, né? Chão de fábrica. Era com a peãozada mesmo, era com os motoristas. Eu fui conhecer as máquinas que eles trabalhavam, eu conheci tudo que eu podia. Eu puxei muito ali de conhecimento que eu poderia. E deu 2 anos, mais ou menos, eu trabalhando. E aí, eu comecei a receber uma demanda da cidade de treinamento. Era meu sonho, trabalhar com palestras, né? E aí nós construímos a Psique Consultoria e Treinamentos. Fui eu e uma amiga, a Priscila, e nós começamos uma consultoria de treinamentos na cidade. Foi a primeira empresa de Altamira a trabalhar diretamente com isso, né? E nós duas, de Altamira, nós duas psicólogas, começamos... Peraí, gente, que eu tô falando muito. Começamos, né, com a consultoria. Saímos, gente, porta a porta mesmo, sabe? Aqui nas empresas, gente, a gente vai trabalhar com isso, desse jeito, dessa forma. Só que lá, nós esbarramos com um grande problema. Nós somos de lá, né? Nós somos criadas lá. E vocês sabem que santo de casa não faz milagre, né? Vocês conhecem essa frase. E quando nós fomos, né, de porta em porta, oferecer a nossa estrutura, oferecer os nossos treinamentos, oferecer nossa consultoria, então pensem, eu tava lidando com os amigos dos meus pais. Os donos de loja eram amigos dos meus pais, dos meus avós. E ali começou um grande conflito na minha cabeça, a partir desse momento. Eu estava sendo contratada pela profissional que eu sou, que eu era, ou porque eu era filha do Mário e da Jaque, neta do seu Avelino. E aí foi onde veio uma crença que me destruiu. O peso do meu sobrenome. O meu avô, ele foi um homem na cidade de muito respeito. O meu avô faleceu tem 1 ano. Agora em maio, fez 1 ano que ele faleceu. Ele é nordestino e ele foi um dos pioneiros da cidade de Altamira, porque quando começou, o que que aconteceu? Os nordestinos, só para vocês entenderem, gente, né? Porque às vezes vocês ficam confusos, o norte tá lá em cima, no mapa do Brasil. Ali em cima tá o norte. E depois vem o nordeste. Norte e nordeste não é a mesma coisa, tá? Porque muita gente fala, você é nordestino. Não, sou do norte. O norte tá lá em cima. E aí, meu avô era do nordeste, um pouco mais abaixo. Ele saiu. E ele foi um dos pioneiros, né? Então, ele começou ali naquela cidade desde de muito, 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 muito no início. Então, o meu avô foi um homem de muito peso na cidade, um nome de muito peso. Ele começou do zero mesmo, ele chegou lá sem nada, ele, minha avó e as meninas, né, que minha mãe e minhas tias. E lá ele foi construindo, digamos, o império dele, literalmente um império. Que ele teve loja de eletrodomésticos, ele levava os cantores da época, tem um lá que era o Pinduca, se eu não me engano o nome, tocava carimbó, gente, tudo do norte, pesquisem no Google. O que é carimbó? Quem é Pinduca? O que é isso? Que vocês vão conhecer uma cultura completamente diferente. Enfim, né? Voltei pra cidade, meu nome, Hannah Avelino, nome do meu avô. Nome do meu avô, Avelino. Ah, você é neta do seu Avelino? Sou. Nossa, ele é maravilhoso. Pronto, as portas se abriam. Bastava eu falar de quem eu era neta, de quem eu era filha. Crença instalada com sucesso na minha cabeça. E agora, né? Será que aqui eu sou o que sou pelo profissional, Hannah? Ou por todo o histórico deles. E aí isso me consumia muito. Mas enfim, o barco tocou, eu continuei, a consultoria foi andando. Levamos ela, acho que por 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco começou a vir demanda de consultório, que era uma coisa que eu não queria. Eu não queria ir pra dentro de consultório. Não vou, não gosto, não quero ouvir história de ninguém, não tenho paciência, não tenho saco pra isso. Me credenciei na Unimed. Me tornei a psicóloga que mais atendia pela Unimed. E lá, gente, eu trabalhei muito. Eu começava a atender 8 horas da manhã, parava 8 horas da noite, sabe? Assim, de pau riado mesmo. Então, eu trabalhava mesmo. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu venho de uma família que trabalha muito, sempre trabalhou muito. Então, preguiça de trabalhar não existe em mim. Isso eu herdei deles, né? Tá no sangue mesmo. Quer fazer? Vamos. Quer ir atrás? Vai atrás. O que você quer? Então, vai.
Minha mãe, ela nunca foi aquela pessoa assim, eu falava, mãe, fala com a fulana de tal para eu fazer palestra. Tá aqui o telefone, ligue pra ela. Ai, que saco, né? Mas isso me impulsionou muito, né? Então eles me fizeram ir muito atrás. É pra ir? Então vai. É pra fazer? Então faça você. Ah, mas se der errado, não tem problema. Se der errado, deu, né? Volta e continua. Gente, eu fiz muitas parcerias, eu fiz muita coisa. Lá eu fiz muita coisa. E nós ficamos lá por 5 anos, de 2011 até 2016. E nós construímos muita coisa. Meus pais construíram pra mim, né, junto com meu avô, eles construíram um espaço para eu poder atender e a gente alugava salas e tudo mais, que aí nasceu a clínica Psique, né? Eu saí de Psique Consultoria para a clínica Psique, para o espaço Psique, que eram salas, então a gente movimentava muito a cidade, com psicologia, fono, nutrição, médicos, dentistas. Fizemos muita coisa mesmo, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas iam lá não mais pelo meu sobrenome, mas as pessoas iam porque elas estavam conhecendo quem era a Hannah. E isso me começou a me dar muito orgulho. Mas ainda assim, a psicologia lá era um tabu muito grande. Pra que eu vou fazer terapia? Não, isso não funciona, não. Meu pai era mestre em falar, isso aí não vai dar dinheiro. Né? Então, assim, realmente foi muito foram 5 anos lá, mas eram 5 anos difíceis, não foram 5 anos fáceis, não. Meu marido é daqui, de Minas Gerais, né? Concursado, e era só ele lá. E nós casamos, né? Ficamos lá. Quando foi em 2016, se eu não me engano, ele entrou numa vaga pra remover pra cá e falou assim: "Você topa?" Eu falei, agora lascou a minha vida. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou mudar tudo e começar tudo? Tá tudo pronto. Eu já tenho dinheiro, eu já ganho, tô estabilizada profissionalmente, tem tudo. Como que eu vou chegar em Minas? Uai, se você topar, a gente vai. Eu falei, então tá, então bora. Fizemos as contas, né, de como tava tudo fluindo, como que era e vambora. Viemos em 2016, fevereiro de 2016. Gente, eu sempre fui uma menina improvável, né? Eu sempre fui a menina mediana, eu sempre fui a menina esforçada, eu nunca fui a melhor em nada. Nada mesmo, assim, né? Pelo menos não na minha cabeça. Então, eu sempre tive, né? Eu até anotei aqui pra não esquecer o que eu ia falar pra vocês, né? Eu sempre tive o desejo de ser alguma coisa sem a interferência de ninguém. Sabe, eu queria ser a melhor psicóloga, mas era pra mim, não era pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, eu queria provar pra mim que eu era boa em alguma coisa, né? E eu sempre fui muito esforçada, eu sempre fui muito dedicada, mesmo não sendo a melhor, mas eu sempre fui muito dedicada e muito esforçada. Então, viemos embora. Fevereiro de 2016, chegamos aqui em Divinópolis e a gente lembra, assim, até hoje a gente conversa, eu e meu marido, que fevereiro de 2016 nós encerramos o mês com R$ 16 na nossa conta. Ai, meu Deus, né? E aí, essa parte minha mãe nunca soube, ela vai saber agora. Eu morria de medo, porque foi muito pesado pra eu vir pra cá. Meu avô, você tá doida? Você tá indo? Você vai largar tudo pra começar de novo? Você já começou, você já tem uma história, você vai começar de novo. E aí, eu até botei aqui. Em 2016, tudo novo, de novo. Tudo começou de novo. Gente, eu comecei do zero. De novo. Porque eu tinha bagagem lá. Aqui em Minas ninguém me conhecia. Quem é Hannah? Hannah Avelino? Que diferença faz? Aí eu senti o baque. Nossa senhora, né? Porque agora eu não tinha mais o peso do meu nome. Por mais que eu achasse ruim, mas era fácil pra mim. A minha vida era fácil. E aqui começa uma nova história. 2016, tudo novo de novo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e eu comecei a me ver numa depressão porque eu não sabia por onde começar. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem, sabe? Tipo assim, o que eu vou fazer, gente? Por onde que eu começo? Por onde que eu vou? Eu não conheço ninguém, eu não tinha nada de referência. Pra eu pensar assim, vai por aqui, não, vai por ali, não, procura fulano. Não tinha, né? E aí as coisas foram ficando muito bagunçadas na minha cabeça. Me deu vontade de ir embora, de voltar, né, pro quentinho. Ah, não, lá tava muito mais fácil, tava confortável, tava ótimo. Mas uma outra coisa que eu tenho muito forte é a minha persistência. Não, vamos lá, eu vou fazer isso aqui acontecer.
né? Eu vou fazer acontecer. E aí eu fui batendo de novo, de porta em porta. Eu fui nas clínicas, perguntei se tinha disponibilidade de sala, se eles alugavam, se eles sublocavam, como que era. E em 2016, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que hoje existem espaços, né? Existem coworkings. E não tinha em 2016. Ou eu alugava uma sala, ou eu não tinha o que fazer. E aí, alguém me falou, não sei se foi meu marido, não lembro, pra eu me credenciar nos planos de saúde. Mas plano de saúde aqui era diferente de lá, né? Então aqui já tava tudo muito cheio. Mas aí me indicaram pro plano da Polícia Militar. E eu fui. Eu falei, eu vou lá tentar. E me falaram que era muito difícil credenciar na Polícia Militar, que eles eram muito rigorosos. Mas eu sou muito boa de papo. Eu tenho um papo, gente, que assim, eu sou muito boa de papo, muito mesmo. Eu envolvo, eu consigo me desembolar ali. Fui, entrei com credenciamento, fui conversar com um major, psicólogo, antigão de casa, e aqui, ó, só mesmo no meu manejo, que isso eu herdei muito bem do meu pai, no manejo. Não, tudo bem, pode começar. Graças a Deus. Eles me pagavam R$ 35 a sessão. R$ 35, gente. E a sala que eu achei pra alugar, a disponibilidade era quarta-feira à tarde, de 2 às 6, né? E eu pagava R$ 600 o mês pra eu atender toda quarta à tarde. A conta não fechava. Então, assim, eu paguei pra trabalhar. Mas era uma forma de eu começar, né? E assim foi, né? Passou essa fase e eu engravidei da Rafa em 2018, 2 anos depois. Eu não tava planejando engravidar, engravidei da Rafa. E nesse meio tempo que eu engravidei da Rafa, eu entrei no CrossFit, porque o CrossFit ele foi um meio também de um lugar pra eu poder fazer amizade, conhecer pessoas, fazer contatos, né? Eu sempre trabalho muito com as minhas pacientes que estão no ramo do empreendedorismo. Façam contatos, gente. Networking é tudo na nossa vida. Contato. Então eu fui pro CrossFit, no CrossFit eu fazia umas ações com os meninos e tal. E lá no CrossFit eu conheci uma pessoa muito especial, né? Uma amiga. Não vou citar o nome dela mesmo, só por uma questão ética, eu também acho que ela não gostaria. E essa amiga, ela me deu a mão mesmo, sabe? Ela é médica e tal, e a gente começou a trabalhar juntas. Eu tinha um desejo de trabalhar com mulheres, eu, não, né, eu sempre tive esse desejo de... Que eu percebi assim, gente, se eu consigo, muitas mulheres conseguem, mas sabe o que que falta? Apoio. Uma dar a mão pra outra, uma incentivar. As pessoas, elas travam em meio à dificuldade, né? Então, assim, poxa, se eu posso, eu vou dar um jeito. E nós começamos juntas, né, trabalhando e tal, foi muito legal. Quando eu engravidei da Rafa, e eu tive ela, eu não conseguia voltar pro meu ritmo fitness. Eu era super fitness mesmo e tal. E eu não conseguia voltar por causa, né, eu não tinha rede de apoio. Eu não tinha rede de apoio, eu não tinha com quem deixar a Rafa, e aí eu não tinha disposição de voltar pra atividade física. E aí me veio, pela primeira vez, o projeto de 21 dias, né? Que foi quando eu comecei mesmo. Então, eu convidei algumas amigas para participar do projeto comigo. Era uma forma de eu voltar ao movimento. Gente, dali pra frente, foi só glória na minha vida. Glória, claro que com os tropeços, né? Mas foram muitas glórias. E aí, essa minha amiga me propôs, comercializa esse projeto, eu te ajudo. Então, vamos comercializar. Eu acho que nós ficamos 1 ano ou 2 anos comercializando esse projeto. Todo mês a gente fazia programa de 21 dias. 21 dias a gente fazia programa. Programa de WhatsApp, né, gente? Pra poder fazer o curso. Era motivação, era autoconhecimento, era emagrecimento, era não sei o que. Todo mês, 2 anos. Deu muito certo. Mas aí eu esbarrei em um ponto que eu percebo que é um ponto, assim, muito forte para as mulheres, que era a comparação. Eu comecei a me comparar com muitas pessoas, eu comecei a me comparar, inclusive, com essa minha amiga. Isso foi muito ruim pra mim como pessoa, né? Porque foi despertado em mim emoções e sentimentos que eu não queria, né? Que era o de novo, eu não consigo, a minha incapacidade. Lembra que você não é boa no que você faz, você é só uma pessoa esforçada. Então, mais uma vez, você só tá aparecendo por causa dessa outra pessoa, não é mérito seu, é mérito dela, você tá na sombra. Aquilo virou uma confusão na minha cabeça. E aí eu precisei me afastar dela, eu precisei me afastar um pouco de tudo isso que estava acontecendo.
Eu precisei admitir pra mim mesma que eu estava me colocando nessa situação e que eu precisava ser corajosa. Eu precisava ter coragem de assumir a pessoa que eu era, né? Porque na hora que eu vim aqui pra Divinópolis, o que que eu queria? Eu não queria ser aquela pessoa que eu idealizei ser. Então eu precisava assumir essa pessoa. Eu precisava assumir, Hannah, beleza, você não é a melhor, mas você é esforçada. Tudo que eu consegui até aqui é mérito meu. Por mais que lá em Altamira eu tivesse meu pai, minha mãe, meu avô, mas se eu não fosse boa no que eu fizesse, eu não teria mantido por 5 anos a minha agenda cheia com fila de espera. Eu passei 5 anos trabalhando muito. E quando eu fui pro consultório, eu tinha lista de espera, gente, assim, ó, com muita gente esperando vaga pra ser atendido por mim. Então, poxa, né? Admite, assume quem você é. E, gente, sabe o que que é a questão? Nós não temos medo, talvez, de assumir, de falar pra nós mesmas quem nós somos. Nós temos medo de assumir quem nós somos. Porque aí, a partir do momento em que eu assumo que eu sou boa, eu vou ter que sustentar que eu sou boa. Eu vou ter que sustentar tudo que eu faço, eu vou ter que dar a cara a tapa. Eu vou ter que me colocar à prova. Eu vou ter que falar, não, peraí, eu errei, mas eu posso levantar e fazer de novo. E aí, de novo, em 2021, ou foi 2020, se eu não me engano, foi logo que iniciou a pandemia. Nasce uma nova Hannah e começa tudo novo de novo. De novo, gente, pela terceira vez, eu começo de novo. E aí eu comecei sozinha. Eu falei, não, agora eu vou sozinha. Eu já tinha conhecido muita gente, eu já tinha feito muitos contatos, eu já tava nas redes sociais, vamos lá, começa de novo. E comecei. E aí veio a pandemia, e foi quando eu comecei as mentorias online, vender curso online, vendi muito, e dei a cara, e fui, fiz, aconteceu. Foi bênção, mas isso me esgotou mentalmente e me levou para um outro lugar. Que o meu foco era, vamos ganhar dinheiro, é pra trabalhar, vamos trabalhar. É pra ser a melhor, vamos ser a melhor. É pra ser reconhecida pelos outros, vamos ser reconhecida pelos outros. Vamos nos tornar a melhor psicóloga que Divinópolis já viu. E assim eu fui. Em setembro de 2021, eis que acontece o ponto alvo, eu acho que da minha vida, não é da minha trajetória, não, é da minha vida. Eu tava com a Rafa, minha filha, né? E nós sofremos um sequestro relâmpago. E no dia que esse sequestro relâmpago aconteceu, gente, que o sequestrador entrou no meu carro, eu entendi o recado de Deus pra mim. Ele tava falando assim, Hannah, você tá indo muito bem, mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E aí aconteceu tudo isso, veio essa questão da gente poder ter uma proximidade maior com Deus, né? Nós realmente nos aproximamos de Deus, nós entregamos a nossa vida pra Deus. Eu, meu marido, minha filha. A partir daí. E aí eu entendi, né, que tudo que acontecia na minha cabeça, claro que somos nós quem criamos, né? Sou eu que crio. O nosso maior inimigo é a nossa mente, né? O nosso inimigo é a nossa mente, porque somos nós que nos sabotamos, somos nós que nos paralisamos, somos nós que nos colocamos em prova. Somos nós que fazemos tudo isso. Então eu precisei lutar contra a minha própria mente. Quem tinha que ter esse reconhecimento era eu mesma comigo. Eu precisava admitir que eu era boa no que eu fazia. Ah, mas a minha mente falava, mas lembra que você não era boa em nada? Você é esforçada. Beleza, eu sou esforçada. E justamente por eu ser esforçada, eu sou a melhor no que eu vou fazer. Eu serei a melhor no que eu vou fazer. Com o meu esforço. Isso aqui vai ser mérito meu. Se for pra eu fazer, eu vou fazer. Vai ser do meu jeito, vai ser da forma que eu acredito. E daí eu comecei o meu posicionamento, né? Então, a partir de 2021, depois de tudo isso que aconteceu, foi onde eu comecei a me posicionar como a pessoa que eu acreditava, né? Então, eu comecei a colocar a minha essência pra jogo. O que que é a minha essência? E trabalhei muitas coisas, porque eu tive que trabalhar a minha vestimenta, eu tive que trabalhar a minha imagem, eu tinha que trabalhar o meu tom de voz, eu tinha que trabalhar em cima do que eu acredito. E foi aí, em 2021 mesmo, que nasceu o nosso bonde, né? O nosso bonde do 1%, que eu considero hoje um dos maiores movimentos em prol do autocuidado de mulheres, né? Em prol do autoconhecimento, do potencializar mulheres. E eu fui criando, né? Eu falei assim, não, peraí, deixa eu me identificar no meio de tudo isso. Tanto que vocês hoje, quando falam, né? Ah, eu vejo roxo, eu lembro da Hannah. Foi intencional. Claro que foi intencional.
né? Eu comecei a usar a cor roxa porque a cor roxa, ela remete a conhecimento, a espiritualidade, a desenvolvimento. A cor roxa, ela é uma cor da nobreza. A rainha, gente, Elizabeth usava a cor roxa, né? A nobreza inteira usava a cor roxa. Então, ela foi intencional, mas aí eu fui me identificando. E a partir da identificação, vocês foram se identificando comigo, né? Então, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Hoje, muitas pessoas olham pra mim e falam assim: nossa, mas hoje é porque você já tá onde você tá, então pra você é fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil porque eu nunca permiti que fosse fácil. Muito pelo contrário, eu sempre me cobrei muito. Desde sempre, eu sempre me cobrei porque eu tava em Fortaleza, porque eles me aceitaram, então eu tinha que dar orgulho pra minha mãe de alguma forma. E eu tive uma falha muito grande na época de Fortaleza, muito grande, que eu decepcionei muito a minha mãe. E eu tive que voltar pra Altamira, eu voltei pra Belém, na verdade. E aquilo me martirizou muito porque eu estava decepcionando a minha mãe, gente, foi péssimo, sabe? Então, eu sempre me cobrei, eu acho que acredito inclusive que a minha autocobrança começou dali. Então, eu me cobro muito, eu me exijo muito, eu sou muito exigente, eu sou muito rigorosa comigo. O meu maior inimigo é a minha mente, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho uma leveza que vem muito ali da família do meu pai. Ah, é pra fazer, vamos fazer, mas vamos fazer com leveza, vamos fazer com alegria, com um sorriso no rosto, vamos fazer sendo alegre. Microfone, gente. Vamos fazer sendo alegre, vamos fazer com leveza. E assim as coisas foram acontecendo, né? Então, eu tô aqui desde 2016, fazem 5 anos que eu tô em Divinópolis, em Minas Gerais. Rafinha já é divinopolitana, né? E hoje eu posso falar que eu me libertei das minhas sombras, eu me libertei do meu medo, eu me libertei da minha insegurança. Hoje eu posso não ter, né, assim, eu não preciso de troféus, eu não preciso de quadrinho de honra ao mérito pra falar que eu sou a melhor psicóloga. Eu me considero a melhor psicóloga. Eu me considero a melhor psicóloga no sentido de eu potencializo mulheres porque eu tenho uma história. Eu potencializo mulheres porque eu sei o quanto que é difícil. Eu dou a mão para as mulheres porque eu precisei muitas vezes de ter mãos estendidas e não tive. Eu tive, mas quando eu tive, aquilo me fez mal em algum momento por coisas da minha cabeça, né? Eu nunca passei essa culpa para ninguém. E isso é um ponto, gente, autorresponsabilidade. E a gente precisa saber admitir quando é hora da gente sair, né? Às vezes nós precisamos sair do lugar, nós precisamos sair daquele lugar. Aquele lugar não estava me fazendo bem, não pela pessoa, mas eu não estava me fazendo bem porque eu estava me comparando. E muitas vezes a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de fazer as coisas, não é pelo medo de fracassar, mas é porque a gente se compara, e no que a gente se compara, a gente tem medo de não ser igual àquela pessoa, e se eu não for igual àquela pessoa, não vai estar bom o suficiente. Mas o bom daquela pessoa não precisa ser o meu, né? Então, assim, a liberdade em relação ao o autoconhecimento traz essa liberdade em relação a isso, né? A gente se liberta dessas amarras que estão na nossa mente. E é autoconhecimento, é tropeço, é levantar, é chorar. Eu já chorei muitas vezes, eu já pensei em desistir muitas vezes. Tem horas que eu olho pro meu celular e falo assim, eu tô cansada das redes sociais. Mas as redes sociais, elas me trazem, me trouxeram e trazem, né, até hoje, é, o contato. Eu faço parcerias, eu tenho networking, eu tenho contato, eu tenho as mensagens que vocês me mandam falando do quanto uma postagem fez diferença, do quanto eu falar sobre uma experiência minha fez diferença, porque eu conto experiências da minha vida, né? A minha experiência, ela não é uma doutrina. Não é porque eu fiz assim que você tem que fazer assim porque vai dar certo porque eu fiz. Não. Eu conto a minha experiência para que através da minha experiência vocês possam ter a experiência de vocês. Tem uma frase que fala assim: primeiro em mim, depois através de mim. Então eu primeiro vivencio a minha história, para depois eu poder passar a minha história para vocês e quem sabe através da minha história vocês poderem construir a própria história de vocês. E a intenção de gravar essa história toda hoje foi justamente para poder mostrar e comprovar que todo mundo tem uma história. E que não é fácil pra ninguém, né? Pode parecer muito bonito quando vocês me veem sempre de roxo, bonitinho, lembrando de mim, com tudo organizado, um consultório top que eu tenho hoje, num lugar top, maravilhoso. Mas nem sempre foi assim. Eu já atendi numa salinha que foi um cubículo, que meu marido olhou pra mim e falou assim: é sério mesmo que você vai atender aqui? Eu falei, mas é o que tem pra agora. Ele, Hannah, você não merece isso. Eu falei, mas não tem outro lugar pra eu ir, tem que ser aqui.
Não é uma questão de merecer, é uma questão de não ter. E eu não queria sacrificar nada, né? Tipo assim, ele falava, a gente paga outro lugar. Eu falei, não, 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 porque pra minha cabeça era tipo assim, não, eles vão sacrificar tanta coisa por minha causa. Então, não, eu não aceitava, né? E então, assim, gente, são nossas histórias, né? E a gente precisa honrar as nossas histórias. E quando eu falo que hoje eu me sinto uma mulher muito realizada, próspera, e quando eu falo que a prosperidade não tem a ver com dinheiro, foi porque de fato eu entreguei tudo pra Deus. Eu entreguei pra Deus e eu acredito em Deus. Eu falei assim, Deus, agora é com você, né? Eu vou dar o passo, põe o chão aí pra mim. E nós criamos o Bonde do 1%, que é um movimento maravilhoso. Eu acredito, gente, que nós já temos aí movimentado mais de, sei lá, 1.000 mulheres, talvez. Eu não faço ideia, eu não tenho ideia do impacto do movimento do bonde na vida de vocês, não tenho mesmo. E tem horas que eu prefiro nem saber. Porque não é sobre um ego, não é sobre eu falar, nossa, isso aí é por minha causa. Hoje eu sei que muitas mulheres usam cor por minha causa, não. Pelo meu conteúdo, por aquilo que eu coloco nas redes sociais, né? Mas eu não quero ser vangloriada por isso. Porque muitas eu nem fico sabendo se usam, se não usam, se mudou, se não mudou, o que teve, o que não teve. A verdade é que eu quero que vocês possam se permitir, assim como eu me permiti. Que vocês tenham o posicionamento de vocês. Hannah, né, eu via muito. Você não se veste como psicóloga. Como que uma psicóloga se veste? Entendem? Eu, psicóloga, vou me vestir com a minha essência. Qual é a minha essência? O que que eu gosto? Eu fiz consultoria de imagem, eu fiz consultoria de estilo. Eu procurei saber como que eu poderia passar uma imagem da psicóloga referência em mulheres, mas casado com a minha essência. Eu não queria montar um personagem, eu nunca quis montar um personagem. Eu sempre quis ser quem eu sou. A gente vai refinando ao longo do tempo mesmo, né? Então, assim, se eu pegar uma foto minha de 5 anos atrás, eu não me vestia como eu me visto hoje. Eu não tinha a mesma noção de moda que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha essência. É uma construção. E aí eu quero finalizar, porque muitas pessoas perguntam assim, qual que é seu propósito? Gente, o nosso propósito, ele não precisa ser uma coisa engessada. O nosso propósito, ele tem que ter movimento. Então, coloquem-se em movimento, coloquem-se para a vida. Movimenta, né? Vocês viram aqui, eu era uma menininha pititica no Igarapé, no meio do nada, lá em Altamira, nem sei que Igarapé era esse, banhando, que é como a gente falava lá, né? Banhando no meio do Igarapé, uma barriga cheia de verme, provavelmente, que eu devia, nem sei se minha mãe me dava remédio de verme. E hoje eu tô aqui. E eu tô aqui com muita honra. Eu tô aqui com muito orgulho de mim mesma. Hoje eu falo assim, eu tenho muito orgulho do meu nome, Hannah Avelino. E eu falo com muito orgulho, com muita honra, porque, né, se a gente pegar lá desde os meus avós, a base que eles deram pra gente e o privilégio que eu tenho hoje de poder estar aqui construindo a minha história, construindo, porque eu ainda estou construindo, eu ainda não construí tudo e eu nem pretendo chegar a construir tudo. Porque eu acho que no dia que eu falar assim, pronto, tá tudo pronto, vai perder o sentido da minha vida. Né? E a vida, ela precisa ter vida. A nossa vida precisa ter vida acontecendo. E a vida é movimento. Né? Então, movimentem-se, posicionem-se, tenham a essência própria de vocês. Tenham aquilo que vocês acreditam. Hannah, eu não sei o que eu quero, eu não sei do que eu acredito. Vai descobrir, vai tentar. Né? Olha o tanto de coisa que eu tentei fazer e eu pulei muita parte. Mas eu tentei a consultoria, eu tentei treinamento, eu vendi shortinho de CrossFit quando eu fiz CrossFit. A gente criou uma marca que chamava Ogras do Odd, porque era do CrossFit. Ridículo, gente, péssimo. Parte da minha história que popular. Mas fez parte da minha história. Fiz contatos, fiz relacionamentos, conheci pessoas. Façam movimento. A nossa vida, ela precisa de movimento. A nossa vida, ela precisa acontecer. E ela não vai acontecer dentro de um quarto, ela não vai acontecer em cima de uma cama. Ninguém vai chegar batendo na porta falando assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui te falar que você é a melhor psicóloga. Ninguém vai falar isso pra mim. Eu preciso ter esse reconhecimento. Então hoje eu reconheço que eu sou sim uma ótima psicóloga. Eu não vou falar que é a melhor, porque tem psicólogas que eu admiro muito aqui na cidade. E eu recebi uma mensagem essa semana já, de uma menina mandando assim, nossa, eu não acredito que você é da minha cidade. Eu falei, da onde? Altamira? Ela, não, de Divinópolis. Você é de Divinópolis? Eu falei, sou. Nossa, nem sabia que na cidade tinha uma profissional como você. Gente, a pessoa já nem sabe mais que eu sou de Altamira, eu sou de Divinópolis.
E aí, então é isso, sabe, gente? É sobre isso. Tudo que a gente tiver que fazer, vão ter momentos que a gente vai tropeçar e vai cair. E aquilo ali não vai dar certo. Que ótimo que não deu certo. Porque aí eu sei que não é mais aquilo ali, né? Então são tentativas, são erros, são acertos, é uma lapidação, é movimento. Então eu sigo construindo a minha história de psicóloga, eu sigo espalhando roxo por onde eu passo, mas não é o roxo, são as cores, né? Eu acho que as cores, elas expressam as nossas emoções. E as emoções, elas precisam ser vivenciadas de forma intensa, com leveza, claro, mas com muito amor, né? A gente tem o privilégio de estar aqui, de ter vida, esse presente incrível que Deus nos deu. Então, por favor, movimentem. Espero que vocês gostem, que conheçam a minha história, saibam que a minha origem tá lá no Pará, naquele igarapé, naquele rio, que ali a minha história, vira e mexe, eu volto lá para poder me reconectar, me recarregar e buscar mesmo, né? Lá no interior a minha essência. Porque é uma coisa que eu não quero perder. Eu não quero perder a minha essência, né? Eu não quero deixar de ser aquela que aparece de vez em quando tomando açaí de verdade lá do Pará e todo mundo fica com vontade de tomar. Que come camarão que tem que ser do Pará, porque aqui eu não como camarão. Açaí tem que ser de lá. Então são histórias, né? E histórias elas estão aí para serem contadas. Então construa a sua história, conte a sua história e inspire através da sua história. Espero que vocês gostem, compartilhem bastante, depois me contem se vocês gostaram, me deem o feedback de vocês que eu vou ficar esperando, tá bom? Beijo!